Oi, pessoal. Bom, vamos começar aqui um outro capítulo da nossa disciplina de programação linear, tá certo? Vocês podem se perguntar, então, o que é que ainda falta, já que a gente consegue, né, modelar o problema já com os conhecimentos que temos e resolver o problema, então o que é que falta ainda? Na verdade, eu diria que agora é a hora da gente se divertir um pouco, né? É a gente tentar olhar para esse brinquedo sob outro ponto de vista, né? A gente já sabe como é que funciona o simplex, para que serve a programação linear, e agora é hora de uh, tentar mexer um pouco com essas coisas, né? Com esse brinquedinho que eu estou falando, e ver o que é que acontece. Né? A gente pode começar a perguntar, e se eu fizer isso com um problema? E se eu mexer no vetor B? E se eu mexer no vetor C? O que é que acontece? Né? E uma das coisas que vai nos dar essas respostas, uma das ferramentas que a gente vai usar para nos dar essas respostas é exatamente dualidade. Mas, na verdade, dualidade é uma coisa muito interessante, como vocês vão ver. E tem vários motivos pelos quais a gente estuda esse aspecto, esse capítulo de programação linear. E eu costumo citar pelo menos três deles. Um é esse, né, que eu acabei de falar, de você mexer no problema e ver o que é que acontece. Um segundo, é por onde a gente vai começar, é, na verdade, a gente perceber que existe um outro problema de programação linear associado a cada PPL, definido a partir dos mesmos elementos, né, da mesma matriz A, o mesmo vetor B, o mesmo vetor C. E esse problema também de programação linear tem uma série de relações bastante fortes com o problema dado. Só para citar, eles vão ter o mesmo valor ótimo, por exemplo, você pode resolver um a partir da resolução do outro. Tá? E um terceiro motivo, que a gente também vai ver mais na frente, num próximo capítulo, é que esse outro olhar sobre o problema de programação linear nos permite pensar em outras formas de resolver, em outros algoritmos de solução. Certo? Então, só para citar três motivações para a gente estudar esse capítulo. Bom, eu dividi o conteúdo em algumas sessões e possivelmente vai ter mais de um vídeo para algumas delas, para a gente poder detalhar alguns pontos, né, e fazer vídeos mais curtos também. Então, como eu disse, a gente vai começar formulando esse outro problema, que a gente chama de problema dual, associado a um PPL. Né? Eu te dou um PPL e eu quero definir esse outro cara. Certo? Eu poderia simplesmente definir esse outro problema, né? Mas eu vou contar uma historinha até a gente chegar lá e ver por que essa definição é interessante, né? Tentar intuir o sentido dessa definição. E aí, ao longo dessa historinha que eu vou contar, vocês vão até perceber uma das propriedades que esse problema tem. Né? Ele vai fornecer um limite para o problema dado. Certo? Então vamos começar com o nosso velho problema de programação linear aqui, na forma padrão. Minimizar C transposto X, sujeito a X igual a B, X maior ou igual a zero. Tá certo? E aí eu vou, como eu disse, contar uma historinha para a gente chegar lá. Bom, uma das formas que a gente tem de resolver um problema, né, é tentar ir, quando esse problema é difícil, digamos, é tentar ir tirando informações sobre ele, né, aproximando, conseguindo soluções aproximadas e tentando melhorar algo assim. Uma técnica bastante usual em programação matemática é construir o que a gente chama de uma relaxação, né, do problema. Normalmente, essa relaxação é um outro problema que é mais fácil de resolver e que fornece algum tipo de aproximação para o problema dado, um limite inferior, um limite superior, algo que possa ser útil. Tá? Uma forma de construir uma relaxação por exemplo, você afrouxar as restrições. Certo? E a gente já viu lá em modelagem, inclusive, que quando você soma restrições do problema, né, quando você agrega restrições, isso resulta numa restrição mais frouxa. Né? Coisas que satisfazem as restrições individuais vão sempre satisfazer essa restrição agregada, mas nem tudo que satisfaz essa restrição agregada satisfaz as restrições originais, ou seja, você tem mais possibilidades. É uma espécie de você estar afrouxando, estar relaxando as restrições. E aqui vamos falar um pouco mais precisamente o que é que seria isso. Então, imagine que eu tome aqui um vetor U
de tamanho igual ao número de restrições, M, e aí eu vou fazer uma combinação linear das restrições aqui de igualdade usando esse vetor U. Ou seja, eu vou pegar a componente U1 e multiplicar pela restrição 1, a componente U2 e multiplicar pela restrição 2 e somar todas elas. Quando eu faço isso, eu obtenho essa restrição aqui. Essa única restrição aqui, né? Que é a combinação linear das restrições a x igual a b ponderadas pelos multiplicadores definidos por esse vetor U. Aqui eu passo de n restrições para uma só. E como eu disse, né, como eu estou combinando essas restrições, eu estou somando múltiplos delas, essa restrição aqui é mais frouxa do que essa aqui. Então, uma forma de eu já conseguir uma relaxação seria eu substituir essas daqui por essa única aqui. Né? Isso, possivelmente, eu já estou saindo de n restrições para uma, seria mais fácil de resolver. Mas eu vou dar um passo além no sentido desse afrouxamento, dessa relaxação. É o seguinte, em vez de simplesmente considerar a restrição agregada, eu vou levar essa restrição agregada para a função objetiva. Eu vou tentar penalizar o descumprimento dela. Certo? Então, eu peguei aqui essa restrição e escrevi ela aqui, a diferença entre o lado direito e o lado esquerdo. Aqui, como é uma restrição de igualdade, não faz muita diferença qual é o lado que eu vou pegar primeiro aqui. Mas o fato é que essa função, observe que eu não tenho mais restrições, eu agreguei as restrições e levei para a função objetiva, e a ideia aqui é de que quando o b menos ax não for zero, né, isso vai dar um valor na função objetiva que vai ser pior do que eu fazer zero, né, a depender desse valor u que eu tome aqui, claro. Bom, de toda maneira, esse problema é mais simples de resolver. Né? Na verdade, agora só tem as restrições de não negatividade. A gente vai ver que é trivial a solução dele, inclusive. Mas antes de ver a solução dele, vamos escrever a função objetiva de uma outra maneira. Eu vou colocar as variáveis x em evidência. Né? Então, aqui ficou c transposto x menos u transposto ax mais b transposto u. Esse cara aqui é uma parte que não depende do x, depende do vetor u, que é fixo nesse problema. É um vetor u dado. Estou chamando esse problema de P de U. Dado um U, eu tenho um problema P de U. Bom, e como é que é a solução desse problema? Ela é muito simples, né? Veja. Bom, como eu não tenho restrições além da não negatividade, é fácil você ver o seguinte. E se esse vetor aqui, né, que acompanha o x, o vetor das variáveis, se ele tiver uma única componente negativa, basta você fazer o x correspondente a essa componente. Né? Você tem uma componente j aqui negativa. Se eu fizer o xj e ir para mais infinito, que é possível pelas restrições, essa função vai para menos infinito. Certo? Então, claramente, se eu tenho uma única componente negativa, esse problema é ilimitado. Por outro lado, se esse vetor é todo maior ou igual a zero, a melhor solução, claramente, é fazer o x igual a zero. E, portanto, obter como valor ótimo B transposto U. Tá? Então, é trivial esse problema, percebem? Né? Ele é ilimitado, se o U que eu te der faz com que esse vetor fique com uma componente negativa, e ele tem solução x igual a zero, se o vetor U que eu te der fizer com que todas essas componentes sejam maiores ou iguais a zero. Mas o problema trivial assim serve de quê? Né? Qual é a relação que existe entre esse P de U e o problema que me interessa? E a gente vai ver que, na verdade, para todo U que eu te der, né, o valor ótimo de P de U, que eu estou denotando assim, V de P de U, é um limite inferior para o V de P. O V de P é sempre maior ou igual do que o V de P de U. E a gente viu que o V de P de U é muito fácil de obter. Ou ele vale menos infinito, quando o problema foi ilimitado, né? O V de um problema ilimitado para um problema de minimização é menos infinito, ou então ele vale B transposto U. Bom, vamos provar essa proposição. E aí vamos dividir em alguns casos. Primeiro, vamos supor que o V de P é menos infinito, ou seja, que o problema P é ilimitado. Ora, se o problema P é ilimitado, o que é que eu posso concluir sobre o P de U para mostrar que essa desigualdade funciona? Se vocês lembrarem, o conjunto viável de P de U
é maior do que o conjunto viável de P, né? Porque o conjunto viável de P tinha mais restrições. P de U só tem x maior ou igual a zero. Então, o conjunto viável é maior. Por outro lado, as funções objetivo dos dois problemas, elas coincidem nos pontos viáveis de P. Certo? Se eu olhar aqui para a função objetivo, né? Nos pontos que são viáveis para P, isso aqui é zero, então as duas funções objetivos coincidem. Então, olha a situação que eu tenho. Né? A situação que eu tenho aqui é a seguinte. Eu tenho aqui o conjunto viável de P de U é maior. Tá? Então, deixa eu escrever aqui. Né? O conjunto viável de P de U é maior do que o de V de P, mas aqui dentro as duas funções objetivos coincidem. Ora, se aqui dentro as duas funções objetivos coincidem, é claro que o V de P de U, certo? Vai ser menor ou igual do que o V de P. Concordam? Porque aqui dentro eles coincidem. E aqui dentro tem outros pontos, né, nessa região aqui. Como eu estou pegando o mínimo, pode ser que o mínimo, se o mínimo estiver aqui dentro, vai ser o mesmo valor. Mas se o mínimo estiver aqui, vai ser menor do que os que estão aqui dentro. Certo? Então, o que eu concluo é que, nesse caso, quando o V de P de U for menos infinito, quando o V de P for menos infinito, o V de P de U também é menos infinito. Certo? Bom, quando o V de P for mais infinito, ou seja, P for um problema inviável, aí trivialmente a desigualdade vale, porque aqui é mais infinito, aqui pode ser qualquer coisa. Certo? Então, eu tenho também a desigualdade funcionando. Finalmente, quando o V de P for um valor real, né, porque o problema de programação linear ou é ilimitado, ou é inviável, ou tem solução. Então, nesse caso, seria um valor real. Bom, como é que eu chego lá? Então, digamos que ele tem a solução no ponto x estrela. Certo? Isso significa dizer que o V de P é igual a C transporte x estrela, mas o C transporte x estrela também é igual a essa expressão, porque isso aqui é zero. Certo? Por que isso aqui é zero? Porque o x estrela é viável para P. Então, isso aqui é zero. Beleza? Bom, por outro lado, isso aqui é maior ou igual do que V de P de U, porque isso aqui é o valor da solução, desculpa, o valor da solução x estrela na função objetivo de P de U. Então, como o V de P de U é um problema de mínimo, o valor ótimo dele é menor ou igual do que o valor de qualquer solução viável. Certo? Então, eu tenho a desigualdade que eu queria, né? V de P maior ou igual do que o V de P de U. E com isso, eu, considerando qualquer um dos três casos, eu chego na proposição. Né? Então, o que é que eu tiro dessa proposição? É que o P de U, apesar de ser um problema extremamente simples de resolver, para qualquer U que eu der, ele dá um limite inferior. Então, é evidente que eu estaria interessado em dar um vetor U que que fornece o melhor limite inferior, o maior limite inferior. Então, estou tentado a descobrir qual é o máximo valor de um desses problemas P de U. Bom, recapitulando, quanto é que é o V de P de U? O V de P de U é menos infinito, se tinha uma componente negativa naquele vetor, e é B transposto U, se todo mundo era maior ou igual a zero. Essa condição aqui, observa que eu posso escrevê-la assim, né? Se eu passar isso aqui para o lado de lá, vai ficar assim, e se eu transpuser todo mundo, fica assim. Então, a partir dessa observação que eu estou querendo encontrar um vetor U que maximiza o valor do problema P de U, eu chego no que a gente chama de problema dual. Né? Eu vou olhar para os U's que satisfazem essa condição, ou seja, isso aqui, porque os outros não me interessam, me fornecem um limite inferior muito ruim, e quando eu satisfaço essa condição, eu sei que o valor de P de U é B transposto U, que é o que eu quero maximizar. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de problema dual. Observa que ele é definido a partir dos mesmos coeficientes do problema original, quais sejam, né, a matriz A, agora transposta, o vetor C e o vetor B. Outra observação que eu quero fazer é o seguinte.
Né? Como aqui eu tenho a matriz transposta, o que era a coluna lá no problema P passa a ser linha aqui no problema D. Certo? Ou seja, as variáveis do problema P vão dar origem a restrições no problema D. E também as restrições do problema P vão dar origem a variáveis do problema D, certo? Por causa dessa transposição aqui. E a gente vai ver um pouco mais dessa relação em breve. Tá certo? Um exemplo de formulação do dual. Então, eu vou te dar esse PPL aqui e eu quero saber quem é o dual dele. Por enquanto, a gente só sabe construir o dual de um problema com restrições de igualdade, lá na forma padrão. Então, é isso que eu vou fazer primeiro. Então, eu vou pegar esse cara, vou incluir as variáveis de folga aqui, para transformar na igualdade, e agora sim, né, eu tenho minimizar C transposto X, sujeitar X igual a B, X maior ou igual a zero, eu sei aplicar quem é o dual. Como é que eu aplico o dual? Né? Como eu observei, cada restrição desse problema, que a gente vai passar a chamar de primal, tem uma variável do dual associada. Então, vamos chamar a variável associada a esse cara aqui de U1 e a variável associada a esse cara aqui de U2. Né? Cada linha aqui do primal vai dar origem a uma coluna do dual. Certo? Então, eu vou ter menos 2, U1, 1, U1, 1, U1, essa coluna aqui, né? Corresponde a essa linha. Já a segunda linha vai dar origem à segunda coluna, certo? E lembra que o dual ia ser A transposto U, tá aqui, essa parte aqui é o A transposto U, né? Menor ou igual a C, né? Tá aqui o vetor C, 2, 1, 4, 0, 0, certo? E a função objetiva era maximizar B transposto U, certo? Então, de uma maneira prática, né, o que é que eu vou fazer? Né? Cada coluna aqui dá origem a uma linha, dizendo de uma outra maneira, então vai ficar menos 2, o 1, menos o 2, está aqui, menor ou igual a 2, o 1, mais 2, o 2, menor ou igual a 1, o 1 menos o 2, menor ou igual a 4, menos o 1, menor ou igual a 0, o 1, o 2, menor ou igual a 0. Né? Então é fácil construir o dual quando você tem explicitamente assim a formulação primal. Certo? Então, agora a gente poderia se perguntar o seguinte: e quem é o dual do dual? Porque todo problema de programação linear vai ter um dual, pela definição que a gente deu antes. Né? E quem seria o dual do dual? Porque observa que eu falei que o problema dual tem uma série de relações com o problema primal. Se eu fizer o dual do dual, eu vou ter um outro problema de programação linear que vai ter uma série de relações com o dual. Então, isso poderia formar uma cadeia de problemas interrelacionados. Mas, na verdade, a gente vai ver uma coisa bastante interessante. É que se eu fizer o dual do dual, eu chego no primal. Né? Ou seja, esses problemas, eles estão em pares. Né? O primal e o dual é simplesmente uma questão de referência. Se eu pegar esse cara para ser o primal, eu vou encontrar um dual aqui. Mas se eu pegar esse cara para ser o primal, eu vou chegar nesse cara aqui. É o que a gente vai ver agora. Tá? Então, vamos pegar aqui o problema D, que é o dual do PPL na forma padrão. Que a gente acabou de obter. Certo? Como é que eu faço o dual dele? Por enquanto, eu só sei fazer dual de problemas que estão lá naquele formato padrão. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou converter o problema para o formato padrão. Aqui as variáveis são livres, eu vou criar duas variáveis, uma linha e duas linhas. Vou transformar a função de máximo para mínimo. Né? E observa que aqui, né, o valor desse problema é igual a menos o valor desse. Eu não estou colocando aqui o menos, mas a gente sabe que esses dois problemas são equivalentes, mas o valor difere de sinal. Certo? E o que eu fiz aqui foi essa mudança de variáveis, como vocês já estão habituados a fazer, e a mudança ao acréscimo das variáveis de folga, para transformar em igualdade, e a mudança da função de máximo para a função de mínimo. Beleza? Então, esse cara aqui está no formato de igualdades, variáveis
não negativas e função de mínimo. Então, eu posso aplicar a definição de dual a ele. Mas, para facilitar essa aplicação, eu vou colocar isso aqui num formato matricial, para eu ficar com uma coisa do tipo AX igual a B. Tá? Então, como é que seria isso? Isso aqui seria o formato matricial desse problema. Certo? Observa que aqui, né, aqui eu estou pegando um vetor só, né, que é composto por menos B, depois B embaixo e zero. Quando eu fizer isso aqui, vezes as variáveis do problema, que são U', U, duas linhas e o F, vai ficar menos B transposto U, mais B transposto duas linhas, mais zero F, ou seja, a função objetiva. Né? Da mesma maneira aqui, quando eu pegar essa matriz, composta pelas matrizes A transposta, menos A transposta e identidade, multiplicar por esse vetor I, U, né, U, que é composto por U', duas linhas e o F, tá? Eu vou ter esse sistema aqui, né? Porque observa que aqui eu vou pegar uma linha dessa matriz, que é uma linha de A transposto, vezes tá, o U'. Uma linha de menos A transposto, vezes o U duas linhas. E uma linha da identidade, vezes o F, que é a primeira linha daqui, né? Vai ser uma linha de A transposto, vezes U', menos a linha de A transposto, vezes o duas linhas, etc. Então, isso aqui é o formato matricial. Então, isso aqui faz o papel da matriz A, né, na forma padrão. Isso aqui do vetor B, do vetor C, né, da função objetiva. E isso aqui do lado direito. Então, quem é o dual, aplicando a definição, seria maximizar isso aqui, vezes a variável dual, sujeito a essa matriz transposta, vezes essa variável menor ou igual a isso. É o que eu vou escrever, né? Se eu aplicar a definição de dual, vai ser maximizar C transposto, vou chamar de Y, a variável do dual desse cara, sujeito a essa matriz aqui, transposta a Y, menor ou igual do que os coeficientes da função objetiva. Então, isso é o dual. Certo? Vamos trabalhar um pouquinho em cima desse dual para chegar, observa que eu quero chegar no primal. Então, vou trabalhar aqui em cima disso. Então, está aqui o problema e eu vou trabalhar em cima dele. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês observem é que se eu pego essa matriz, que é, né, é formada por um bloco de 3 matrizes, e transponho, eu obtenho essa daqui. Então, é o seguinte, ó, vou pegar essa matriz aqui, que é formada por 3 blocos, né? Vou pegar essa matriz aqui, que é formada por 3 blocos, e vou transpor ela. Então, aqui eu tenho um bloco, aqui eu tenho outro bloco, e aqui eu tenho outro bloco. Certo? Então, quando eu pegar aqui a transposta, eu vou pegar a primeira linha desse bloco, a primeira linha desse bloco e a primeira linha desse bloco. E isso vai se transformar numa coluna aqui. Então, vai ser a primeira linha desse bloco é a primeira coluna daqui. Tá vendo? A primeira linha desse bloco é a primeira coluna daqui. Então, o que vai acontecer é que, quando eu faço a matriz transposta, nessa primeira parte aqui, eu vou ter exatamente esse cara aqui transposto, né? Porque a primeira linha aqui vai passar a ser a primeira coluna, depois a segunda linha aqui vai passar a ser o primeiro pedaço da segunda coluna, e assim vai. Ou seja, aqui eu vou ter a transposta dessa, que dá isso, aqui eu vou ter a transposta dessa, que dá isso, e aqui eu vou ter a transposta dessa, que dá isso. Beleza? Bom, desmembrando um pouco mais, eu agora tenho, né? AY menor ou igual a menos B, menos AY menor ou igual a B, e Y menor ou igual a zero. E aqui eu passei de máximo para mínimo, certo? Então, aqui eu passo a ter minimizar menos CY. De novo, o valor desse problema é menos o valor desse. Então, já compensa se eu comparar o valor desse cara com o valor desse aqui, eles já passaram a ter o mesmo valor. Né? Porque aqui, quando eu passei daqui para cá, eu inverti o sinal do valor, e quando eu passei daqui para cá, eu reverti. Certo? Bom, vamos continuar um pouquinho aqui. Olha, o que acontece? Se eu substituir a variável y, que é negativa, né,
por menos x, ou seja, x igual a menos y, o que é que acontece? Aqui eu vou ter minimizar menos c transposto y, vai dar c transposto x. Aqui, y menor ou igual a zero, vai dar x maior ou igual a zero. E aqui, o que é que acontece, né? Se eu juntar essas duas restrições, antes de mudar a variável, acontece a seguinte coisa, olha. Digamos que eu multiplique essa primeira por menos 1. Então, vai ficar menos AY maior ou igual a B. E aqui embaixo eu tenho menos AY igual a B. Desculpa, menor ou igual a B. Então, juntando essas duas, daria menos AY igual a B. Essas duas aqui juntas dá menos AY igual a B. Certo? Menos AY igual a B é a mesma coisa que AX igual a B. Tá? Então, eu saí desse problema, coloquei na forma de igualdades, apliquei a definição de dual, certo? E manipulei o dual até chegar no problema primal, só fazendo, né, transformações de equivalência. Certo? Então, o dual desse cara é o primal. É isso.